Está feliz? Diga glória a Deus. Está feliz com Jesus, irmão? E Jesus está feliz com você? Tomara, né? Mateus capítulo 26. Nós vamos ler o verso de número 40. Louvar a Deus por estar mais uma vez aqui, para junto nós glorificarmos ao Senhor. Também quero oferecer esse culto em ação de graça, porque ontem eu completei 31 anos de idade. Não parece, mas é. Hoje é a minha primeira mensagem com 31 anos. Viu? Benção, porque não foi você que nasceu o dia dos mortos, né? Esse dia eu estava falando com Jesus, falei, Jesus, eu não conheço meu pai. Minha mãe me deixou, ainda nasci no dia dos mortos. Se tiver mais algo, só falta que é um raio na cabeça. O resto mas eu louvo a Deus por Ele ter me dado mais um ano de vida e pregando a sua palavra. Eu prego desde os 14, então já vão aí 16 anos pregando o Evangelho de Cristo, indo para 17 anos, na verdade. E se Jesus não voltar por agora, eu vou continuar pregando até que Ele venha. Viu? E eu vou para o céu, irmão. Então, se você não me vê por aqui mais, é porque eu fui para lá, viu? E se quiser me ver, dá um jeito de ir também, senão você nunca mais me verá. Porque se você não for para o céu, você não me acha em outro lugar, não, irmão. Eu vou para o céu. Céu é o meu destino. E eu não tenho nenhum pingo de dúvida que eu vou para lá. Eu estou passando aqui, Marcelino, mas a minha casa é lá. Viu? Tem gente que gosta da igreja, eu gosto do céu. Irmão. Na igreja eu estou de passagem para ir para lá. Então, a gente vem no culto, mas eu estou doido para chegar diante do meu Jesus e dizer para Ele, por que o Senhor demorou tanto para me buscar? Porque tem gente que tem medo de morrer, irmão. A morte não é sua inimiga. O problema da morte não é a morte, é com quem você está morrendo. Porque se morrer sem Cristo, é morte eterna. Se morrer com Cristo, é só um caminho de passagem. Então fica tranquilo. Quem quer ir para o céu, diga amém. Amém. É só morrer. Mateus capítulo 26, verso 40. Eu vou agradecer de modo geral todos os pastores, obreiros aqui. Eu só não congrego aqui, porque tem mais de 10 anos que eu prego aqui. Não é? Pastor Lanime, eu demorei 5 anos para aprender a falar o nome do pastor dessa igreja. Já é o nome mais difícil do mundo, irmão. Eu só conheço um Lanime, que é o pastor dessa igreja. Conheço mais nenhum. É? E é uma igreja que ama a palavra, porque tem um pastor, que é um grande pregador do Evangelho, um grande ensinador. Nós louvamos a Deus por isso, pela vida de todos vocês que aqui estão. Mateus 26, 40, quem achou diz amém. Igreja chique, né? Tem tela aí, ó. O negócio é diferenciado. Então, para não dar uma divergência de texto, eu vou ler o que está na tela. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo ou adormecido, e disse a Pedro, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E você diz amém. Toma o seu assento e me empreste a sua atenção. O capítulo 25, que antecede o capítulo que lemos, é um dos mais conhecidos em se tratar dos assuntos dos últimos dias, onde Jesus retrata a parábola das 10 virgens, posteriormente a parábola dos 10 talentos, e depois ele fala sobre o julgamento, o juízo final, as últimas coisas. Depois disso, no capítulo 26 e no verso 2, Jesus está tendo uma conversa com seus discípulos, e nessa conversa com seus discípulos, ele diz o seguinte: daqui a 2 dias vocês sabem que será comemorado a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser
crucificado. Depois disso, Jesus então é ungido em Betânia. Jesus participa da última ceia com seus discípulos. Antes dessa ceia, ele indica quem seria o traidor. No verso 30 do capítulo 26, após a Santa Ceia, Jesus canta um hino, e após cantar um hino, eles saem dali e vão para o Monte das Oliveiras. Quando chega no monte, a Bíblia diz que Jesus, então, abre a sua boca e diz exatamente o que havia dito 2 dias atrás, se cumpre no verso 31, onde ele diz: olha, hoje ainda vocês vão ficar escandalizados comigo, porque ferirei o pastor, como está escrito, e as suas ovelhas se dispersarão. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, qualquer um aqui pode ficar escandalizado com o Senhor, menos eu. Jesus então olha para Pedro e diz: Pedro, eu te digo que na verdade você não vai ficar só escandalizado, mas hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro diz: Senhor, qualquer um aqui pode te negar, menos eu. E só para que você entenda, a expressão galo aqui não tem nada a ver com galo de quintal. Até no filme Paixão de Cristo, que é um dos mais conhecidos da história, quando Pedro nega Jesus, aparece um galo cantando. Aquilo ali não é verdade e não tem base bíblica. Eu sei que muitas vezes você leu o texto e imaginou um galo cantando, mas em Jerusalém até hoje é proibida a criação de galo. Na verdade, a expressão canto do galo aqui era o nome dado a um toque de uma trombeta, que se tocava na madrugada para trocar o turno de soldados. E por ser tocada na madrugada, apelidaram de o canto do galo. Por isso que Jesus disse: antes que o galo cante, ou seja, antes que toque a trombeta, para trocar o turno da madrugada, você já vai ter me negado 3 vezes. E Pedro diz: qualquer um aqui te nega, menos eu. Então eles saem dali, vão para um ambiente chamado Getsemane. Quando chega no Getsemane, Jesus vai viver o pior episódio da sua vida antes da cruz. Porque no Getsemane Jesus está vendo tudo que ele enfrentaria na cruz. Então, Jesus chama Pedro, Tiago e João à parte, e pela primeira vez em 33 anos de idade, em 3 anos e aproximadamente 3 anos e meio de ministério, Jesus vai fazer 2 coisas que ele nunca fez. A primeira, Jesus vai abrir o coração para os discípulos e dizer: a minha alma está angustiada até a morte. O que Jesus está dizendo para eles é: eu estou sentindo vontade de morrer. Se eu pudesse, eu dava cabo à minha vida. Se eu pudesse, eu terminava com tudo aqui agora, porque eu estou profundamente entristecido. Segunda coisa que Jesus faz, que ele nunca tinha feito, ele vai pedir alguém para orar com ele e por ele. Jesus sempre atendeu a oração das pessoas, mas ele nunca pediu ninguém para orar por ele. Pela primeira vez ele está dizendo: fiquem aqui, interceda por mim, porque eu vou ali falar com meu Pai em particular. E por que Jesus está tão angustiado, tão entristecido? Porque foi no Getsemane que ele viu a coroa de espinho antes de passar por ela. Foi no Getsemane que ele viu a cruz antes de passar por ela. Ele viu a lança transpassada, o chicote que ele apanharia, que na ponta tinham 12 pontas, feita com pedaço de dente e pedaço de chumbo. Cada batida que dava nas costas de Jesus e pelo seu corpo, pedaço de carne seria arrancado por causa da ponta desse chicote. Na verdade, todo homem apanhava uma quarentena menos uma, 39 chibatadas. No caso de Jesus, eles erraram uma conta de propósito, para que ele apanhasse mais do que qualquer homem poderia suportar. E tudo isso ele está vendo no Getsemane antes de passar. Foi no Getsemane também que ele viu a traição da multidão. Foi no Getsemane que ele viu a cruz que ele seria pendurado, os prés sendo pregados um em cima do outro, as mãos sendo perfuradas.
E como você sabe, a cruz não era de Jesus, era para Barrabás. Então o lugar que foi feito para pregar os pregos, o furo que foi feito, não cabia exatamente o braço de Jesus. Por isso a Bíblia vai dizer que esticaram ele para que desse no buraco que foi feito para pregar as mãos de Barrabás. Jesus está vendo tudo isso ali e ele fica angustiado. E Jesus vai fazer uma oração que não é atendida. Vou repetir, ele vai fazer uma oração que não é atendida. Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que Jesus está dizendo para o Pai? Se o Senhor tiver outro jeito, que não seja a cruz, eu prefiro esse outro jeito. Se o Senhor tiver uma carta na manga, eu prefiro a carta na manga. Se o Senhor tiver outro caminho, eu prefiro esse outro caminho. Satanás está num canto ouvindo essa oração e está dizendo: o preço é tão alto que nem ele vai conseguir pagar. Ele está prestes a desistir, ele não vai aguentar. Aí Jesus muda o rumo da oração dizendo: se for possível, passa, mas todavia seja feita a tua vontade. Quando Satanás achou que ele ia desistir, ele se submete à vontade de Deus. Porque toda oração, você não tem problema nenhum em expressar o que você quer, desde que no final você entenda que apesar de você querer muita coisa, é a vontade de Deus que prevalece sobre a sua vida. Jesus sai do ambiente de oração e volta e entra o versículo que nós lemos, que diz que, voltando para os seus discípulos, os achou dormindo. Aí o texto segue dizendo: e disse a Pedro: nenhuma hora pudestes velar comigo. Isso me chama a atenção. Por quê? Porque quando Jesus pediu para interceder, ele pediu Pedro, Tiago e João. Quando Jesus volta, está ali Pedro, Tiago e João. O texto também deixa claro que quem dormia? Pedro, Tiago e João. Então ele pede intercessão para os três, ele volta, ali estão os três. Quando ele volta, os três estão dormindo, mas o texto diz que ele vai falar com Pedro. A minha pergunta é: se todo mundo dormia, por que Jesus só fala com Pedro? Se todo mundo dormia, por que Jesus se dirige a Pedro? Porque foi Pedro que disse que não ia ficar escandalizado. Foi Pedro que disse que de forma alguma o negaria. Então Jesus olha para Pedro e diz: espera aí, Pedro, então quer dizer então que negar você não me nega, que escandalizado você não fica, mas orar também não ora. Você não fica escandalizado e nem me nega, mas não consegue passar uma hora intercedendo comigo? E o pior não é isso. O pior é que esse mesmo Pedro aqui, pastor Charles, ele pescava 8 horas por noite e não dormia. Esse mesmo Pedro aqui, o dia que ele não pegava nenhum peixe, ele lavava a rede para depois ir para casa dormir. Pedro só dorme na hora de orar, irmão. Tem alguém aí? E não está diferente de alguns que vieram aqui essa noite. Você falou: ih, pastor, se eu soubesse tinha ficado em casa, ainda bem que você veio. Por quê? Porque você trabalha 8 horas por dia, trabalha com dor de dente, com dengue, trabalha com chikungunya, com bico de papagaio, com dor no ouvido, com dor na cabeça, com dor na coluna, trabalhou até com Covid no corpo, antes de descobrir que estava, e você fez tudo o que tinha que fazer, com medo de perder emprego, da empresa fechada, o negócio não dá certo. Você trabalha feito louco para manter o seu emprego, mas na hora de orar. Esse dia eu liguei para a irmã da igreja, falei: irmã, porque eu sou um pastor assim, faltou 3 cultos, está desviado. E eu liguei para ela, falei: irmã, a senhora abandonou a fé? Ela disse: por quê? Eu falei: tem 3 cultos que a senhora não vai na igreja? Ela disse: pastor, estou tão doente, mas tão doente. Eu achei que ela tinha até morrido. Eu disse: o que houve? Ela disse: a única coisa que eu estou conseguindo fazer é trabalhar. Eu falei: quer dizer que a senhora tem medo de perder o emprego, mas não tem medo de perder o Jesus que te deu o emprego? Segura que vai apertar, porque quem escolheu o tema foi vocês. Eu quero pregar sobre oração e olhe para mim. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos.
no Instituto Teológico, e chegaram à seguinte conclusão: 90% dos crentes não oram. Eu estou falando de crente que vem na igreja, que toma ceia, que frequenta culto, que vem na escola dominical. 90% dos crentes não oram. De 90 sobrou quanto, irmão? 10. Dos 10% que sobraram, 98% não consegue orar mais do que 15 minutos. E dos 2% que oram mais do que 15 minutos, alguns chegam a 1 hora de oração. A minha pergunta é: por que que os crentes não gostam de orar? Se você pegar, irmão, todas as religiões do mundo, todas, qualquer uma que você estudar sobre ela, eles oram no mínimo 3 vezes ao dia. Tem uns que oram 9, 10, 12, 7. E detalhe, eles oram no mínimo 3 vezes ao dia a um Deus morto. A igreja serve a um Deus vivo e não fala com ele. Tem alguém aí? Eu vou te fazer uma pergunta. Quem quer ir para o céu, diga amém. Amém. Querer não é poder. Tem gente que quer, mas não vai. Vou perguntar de novo. Quem quer ir para o céu, diga amém. Você não acha muito estranho você querer ir para o céu, morar com alguém que você não fala? Seria a mesma coisa que eu chegar na casa de alguém aqui que não me conhece e dizer assim: irmão, a partir de hoje vim morar aqui. Esse irmão ia ligar para o pastor, para os irmãos e dizer assim: ó, o pregador estava louco, saiu do culto e disse que vai morar aqui em casa. Você faz isso com Jesus. Você disse que quer morar com ele, mas passa meses sem falar com ele. Tem glória aí, engasgou? Vou começar. Por que que os crentes não gostam de orar? Vou te dar 3 motivos. Primeiro, os crentes não gostam de orar, porque orar não dá ibope. Cantar dá ibope, irmão. Pregar dá ibope. Pastorear dá ibope. Por quê? Porque aqui nesse bairro só tem essa igreja? Não, tem um monte. Mas se você congrega aqui, é porque você gosta do estilo que Deus usa o pastor que é presidente aqui. E quem congrega lá, gosta do estilo do pastor que é presidente lá, e não tem pecado nenhum nisso. Então, pastorear da ibope. Pregar, porque se o pregador é alguém que você gosta, você vai ouvir. Se o cantor é alguém que você gosta, você vai ouvir. E tudo isso dá ibope. Agora, orar não dá ibope. Por que que orar não dá ibope? Porque no quarto de oração não tem plateia. Ali ninguém vai dizer: nossa, ele está orando em dó maior, está orando em fá sustenido. Não, esse aí está orando em hebraico. Está dentro da hermenêutica da Orminec. Não, não tem nada disso. No quarto da oração tem um filho de joelho e um pai no trono de pé. Ali no quarto da oração ninguém te regula. No quarto da oração você não tem que mascarar nada para ninguém. Ali é você e Deus. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Qual? Pode não ter público, pode não ter plateia, mas existe um céu aberto dentro de um quarto de porta fechada. Então orar não dá ibope. Apesar que tem uns crentes hoje que tudo que é dar ibope, ele está no monte e diga: manda o seu pedido de oração que o clamor vai começar. 20 minutos depois ele está lá tomando açaí com meus amigos. Mentiroso. Eu conheci uma moça que ela ia no monte só para tirar foto. Falei: minha filha, vai para o mirante e não para o monte. Mas vamos lá, segundo motivo pelo qual os crentes não gostam de orar. Porque o amor que eles têm por Jesus, eu disse o amor que tem por quem? É frio. E eu vou corrigir para você não me entender mal. Aqui tem culto, hoje é quinta-feira, né? Quinta, domingo e terça. Qual dia que não tem? Todo dia tem culto. Tem gente que não falta um culto da igreja, pô. Ele vem na escola bíblica, ele vem no domingo da adoração, ele vem na campanha da quinta, ele vem no culto da terça, ele vem no culto da quarta, ele vem em todos os cultos na igreja. Por quê? Porque ele ama a igreja. Mas se ele não ora, ele ama a igreja, mas não ama o dono. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que é possível você estar na igreja todo dia longe de Deus.
Porque o que te faz íntimo não é vir no culto. O que te faz íntimo é quando você vai para o secreto. E você é no altar o resultado do teu secreto. Não adianta vir para o altar, pular, sapatear, gritar, se não tem secreto. Porque quem não tem secreto não tem resultado no altar. Segura que vai apertar, irmão. É possível você amar a igreja e não amar Jesus. Vou começar por aqui. Quando você quer falar algo com alguém que é íntimo, você sai gritando no meio de todo mundo? Você chama num canto, no particular, no secreto. Por que Deus você só trata no coletivo? Porque na igreja todo mundo canta, todo mundo ora, todo mundo lê Bíblia. No culto é normal todo mundo fazer isso. E quer uma notícia ruim? Vou te dar. O diabo não se impressiona com o que você faz no culto. O diabo fica perturbado é quando você vai para casa e esse negócio continua. Deixa eu tentar te explicar de uma forma mais humana. Cabra, quando está namorando, começou a namorar, fica besta. Você liga para ele, só dá o culpado. Está falando com quem? Com a vaza. Pastor, quem é a vaza? É a esposa do vaso. Eu que criei agora. Aí sai do culto, eles vão juntos pelo caminho. Talvez mora na mesma direção, ou ele vai ter um cavalheiro, vai levar até a porta de casa. Quando ele chega na casa dele, o que ele faz? Liga para ela. Ela diz que foi saudade. Gente, mas saiu junto. E hoje, como tudo é moderno, a chamada é de vídeo. O problema não é ligar, irmão. É na hora de desligar. E desliga você, não, desliga você. É ou não é? O cabra fica esperando da meia-noite para meia-noite e 1 ligar para ela. E ela atende, estava dormindo, o que foi? É para eu ser o primeiro a falar com você no dia. Porque ele está apaixonado. É verdade ou não é? Aí você diz que ama Jesus e passa semana sem falar com ele. Tem alguém aí? Há um silêncio na igreja. Seu amor por Jesus é frio. Porque se você amasse ele de verdade, você acordava pensando nele, passava o dia pensando nele, ia dormir pensando nele, e acordava de madrugada pensando nele. Mas deixa eu correr, porque a hora está indo embora. Terceiro motivo pelo qual os crentes não oram, e essa vai doer. Porque dá para fazer muita coisa na igreja em pecado. E não fique escandalizado, não, irmão. Quantas pessoas que cantavam, pregavam, pastoreavam, curava, expulsava demônio, e quando você foi descobrir, tinha anos de adultério na igreja. Anos de pecado escondido. Ladrão, mentiroso, fornicário, prostituto. Mas o que é isso? Eu vou te explicar. Você pode fazer muita coisa na igreja em pecado, irmão. Você pode cantar em pecado, pregar em pecado, curar em pecado, revelar em pecado, fazer tudo em pecado. Agora eu quero ver você orar em pecado. Como é que você vai esconder o seu pecado daquele que tem 7 olhos como chama de fogo? É por isso que saudoso pastor Leonardo Ravenhill, pastor de uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, morreu no ano de 1994. Ele disse uma frase que eu guardei no meu coração. Qual é a frase, pastor? Quem ora, para de pecar. E quem peca, para de orar. Aí eu acrescento algo na frase dele. O que, pastor? Quem não ora, se não caiu, vai cair. Por quê? Porque Deus é um Deus de oportunidade. Tem gente que está no automático, irmão. Ele já sabe que se cantar e fizer daquele jeito dá certo. Que se pregar e usar aquelas expressões dá certo. Ele está no automático. Só que uma hora a gasolina acaba. Então escute o que eu vou lhe dizer. E guarde isso na tábua do teu coração. Hoje em dia, todo mundo tem isso aqui, ó, um smartphone. Aqui a gente paga, faz Pix. Aqui a gente viaja de avião. Hoje é tudo, até nem documento precisa mais, porque a carteira de motorista, para quem tem, já fica aqui, serve como documento. Tudo você faz aqui. Mas se a bateria acabar, serve para quê? Você não consegue alugar nenhum. Por isso, toda vez que eu chego no aeroporto, a primeira coisa que eu faço, imprimo minha passagem, que se acabar
a bateria do celular e eu não tiver onde carregar, a passagem está impressa e dá para entrar e ir embora. Assim é um crente que não ora. Se estiver desconectado da fonte, não serve para nada. Vocês estão aí, gente? Então você pode fazer muita coisa em pecado na igreja. Eu quero ver você manter uma vida de oração em pecado. Até porque as duas coisas não combinam. A oração te faz ser mais santo a cada dia. Mas deixa eu correr, para não me demorar. Os crentes não gostam de orar. Por quê, pastor? Porque a sua carne, ela não gosta de orar. Irmão, vou te dar uma notícia que você já sabe, mas não custa lembrar. A carne não gosta nem de ser crente. Por isso que Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. Você acha que Paulo era o quê? Era um louco que se automutilava? Não, ele está dizendo, a minha carne não gosta de orar, não gosta de ir para a igreja, não gosta de ser crente, mas eu esmurro o meu corpo, eu sacrifico a minha carne. O que é isso? Ela não quer, mas ela não se manda, então ela vai. Eu descobri um demônio que eu mesmo coloquei o nome nele. Pastor, você está pondo nome no demônio? Se não tem nome, eu arrumo para ele. Eu descobri um demônio que eu coloquei o nome dele. Qual o nome dele? Espírito de inquietação. Isso é um demônio. E ele só age em dois ambientes. Qual? No culto e na oração. Você pode perceber, o cabra está na igreja, irmão. Ele toma 10 copos com água. Mas em casa ele não toma um. Ele só não tem problema de rim porque ele vive na igreja. Em casa ele vai no banheiro uma vez ao dia, olha lá, na igreja ele vai 10. Que é isso? Espírito de inquietação. Não estou dizendo que você não pode beber água, não. E nem que você não pode ir ao banheiro. Eu só estou lhe dizendo que isso feito em quantidades excessivas é o diabo incomodando a sua carne para te tirar do culto. Você já percebeu que a pessoa vai no cinema, ela fica 2 horas vidrada na tela e não sai nem para comprar uma pipoca quando a sessão já começou, porque ele faz tudo isso antes, para quê? Para não ter que sair. Vai ao banheiro antes, compra pipoca antes, compra tudo antes, porque não quer perder uma cena, mas no culto perde Jesus. E por que eu digo que ele age no ambiente da oração? Porque você pode perceber, irmão, toda vez que você vai orar, a sua carne, como nada com o diabo, dá um jeito de te tirar dali. E deixa eu te explicar uma coisa. Eu disse que 90% dos crentes não oram. E eu disse que 98% dos 10 que sobraram, oram quantos minutos? 15. E eu vou lhe provar que 15 minutos não serve para nada. E deixa eu te dar um detalhe. Existem orações específicas para momentos específicos. Por exemplo, Josué está lá guerreando, ganha, não ganha, perde, não perde. Josué faz uma oração errada e recebe uma resposta certa. Porque ele diz assim, não vou deixar para decidir amanhã. Para sol e para lua. Deus parou a terra, nem avisou que ele estava errado, ainda deu vitória. Porque o segredo não é orar certo, o segredo é orar. Elias está no monte. Ele não tinha tempo para ficar horas de joelho lá clamando. Ele faz uma oração específica. Senhor, manda fogo para provar que o Senhor é Deus. O fogo cai em uma oração de 3 minutos e Deus responde. Agora uma oração de intimidade, 15 minutos não serve para nada. E eu vou te provar sem precisar usar a Bíblia. Por quê, pastor? Porque o seu cotidiano vai dizer isso. 2 perguntas. Primeiro, alguém aqui já dormiu orando? Levante a mão aí, confesse e deixe que alcance misericórdia. Esse dia eu vi um pastor dizendo algo muito engraçado, pastor Wesley. Ele disse que uma irmã falou assim, pastor, eu estava tomando um remédio tarja preta e a coisa estava feia para o meu lado, eu descobri um remédio melhor do que o tarja preta, que é a Bíblia. Ele disse, glória a Deus, irmã, por quê? Ela falou, porque eu leio 2 versículos e durmo. O pastor achando que era milagre, era sono por ler a Bíblia. Você vai orar, irmão, e dorme. Segunda pergunta, quem não cai na primeira, cai na segunda. Alguém aqui estava orando e esqueceu que estava orando? Confessa e deixa que alcança misericórdia. Esse dia eu estava orando, falei, Jesus, vamos mudar de assunto?
É porque eu não lembro mais onde eu comecei. Marcelino, vira sua cadeira aí para mim, senta de frente para mim aqui. Ali é o trono de Deus. Ali é o trono de Deus. O homem tem corpo, alma e espírito. Vamos lá, o homem tem o quê? O tabernáculo tem pátio, lugar santo e santo dos santos. O tabernáculo tem o quê? Vou começar pelo corpo. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus não fala na carne. Quem fala na carne é a sua carne e o diabo. É por isso que quando você começa a orar, você está aqui, Senhor, abençoa, dá vitória, abre porta. Com 5 minutos você já está repetindo o que falou há 5 minutos atrás. Senhor, de novo a porta que não abriu, o milagre. Já percebeu que na carne a sua oração é repetitiva e cansativa? Você não sai do lugar, daqui a pouco você esquece o assunto, mas sem perceber, você está caminhando, mesmo repetindo, mesmo cansado, mesmo ali. Isso dura entre 15 a 20 minutos, é a sua carne lutando para te tirar daqui. Você pode perceber, você não tem problema no joelho, mas o joelho dói. Você não tem problema de coluna, a coluna dói. Você começa a dar sede, dá vontade de ir ao banheiro, dá vontade de sair, porque a tua carne está dizendo, sai daí que eu não gosto disso. Mas se você ficar, você vai entrar no ambiente da alma. Deus também não fala na alma, Deus fala no espírito. Só que quando você entra no ambiente da alma, a tua oração muda, porque na alma começa a envolver com seus sentimentos e com as suas emoções. É ali que você chora por lembrar de um livramento, de uma porta que Deus abriu, de um milagre que Deus fez, de uma salvação. E devagar você está indo. Só que de repente alguém te liga, aí você levanta e atende e diz, pois não, fulano, o que foi? Pois é, amém, Deus abençoe, eu estava orando, vou voltar a orar. Aí quando você começa a orar, você volta aonde? Na carne. Aí você está ali, Senhor, abençoa, dá vitória, faz um milagre, acontece. Quando você chega na alma e começa a envolver as emoções, a vizinha bate na porta e diz, tem açúcar? Mas ele tem sim, vai lá e pega o açúcar, dá para a vizinha. Quando você volta, você vai para onde? É por isso que Jesus diz, entra no quarto. Para quê? Para que ninguém te incomode. Você tem que vencer o corpo, vencer a alma e chegar no espírito. Porque escute, na carne é a guerra, na alma é o envolvimento com as emoções. Mas quando você entra no espírito, a oração muda. Porque quando você está no Espírito, você não tem mais nada para pedir. O seu Espírito, junto com o Espírito de Deus, te leva a adorar a Jesus. Oh, glória! Mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. Qual? Tem gente que nunca conseguiu sair da carne. E tem gente que mal chegou na alma. Porque toda vez que ele está orando, ele dá um jeito de sair. Deus está dizendo, fica. Só para que você entenda, quando você vai a um médico, mesmo que a consulta esteja marcada, qual é a coisa que você faz? Você entra, conversa com o atendente, senta aí, mesmo se for marcado. Por que com Deus você entra, fala tudo que tem que falar e sai? Você já experimentou esperar ele vir? Pastor, Deus não fala comigo, você nunca esperou ele vir falar? Você entra, fala tudo que acha, tudo que pensa e vai embora. Deus está dizendo, espere com paciência que eu vou me inclinar para você. Escute. Biblicamente falando, no texto que nós lemos, Deus tem uma expectativa. Pergunta para mim qual? Que todo crente ore no mínimo 1 hora por dia. Porque Jesus disse o que para Pedro? Nenhuma hora pudeste velar comigo. Pastor, eu não consigo orar 1 hora. Divide em 3 de 20 que dá 1. Pastor, eu não consigo orar 3 de 20. Divide em 6 de 10 que dá 1. Pastor, eu não consigo orar 6 de 10, divide em 12 de 5, irmão, que dá 1. Eu não consigo, então morre que não tem mais jeito. Não tem jeito, irmão. 12 de 5 é o mínimo. Agora olhe para mim.
Eu disse que o homem tem corpo, alma e espírito. E o tabernáculo tem pátio, lugar santo e o santo dos. Então vamos lá. Eu vou te ensinar, não é regra. Não é regra, porque oração, pastor, não tem regra. Não tem regra. Você sabia que a oração não tem regra, assim como o jejum não tem regra? Você escolhe jejuar como você quiser. Os jejuns normais são o quê? Sem nada, bebendo água e o propósito lá que o pessoal fala de jejum de Daniel. Mas tem gente que faz jejum de não comer chocolate. Tem gente que faz jejum de ficar uma semana sem internet. Então o jejum não tem regra. E o que não tem regra, vale o que faz. Melhor do que quem fica procurando a regra é quem está fazendo. Mas escute isso aqui. A oração, para que você ore 1 hora, eu vou te dar um caminho. Não é regra, mas é um caminho. No pátio do tabernáculo, tem um altar, chamado altar do holocausto, onde trazia-se um animal, matava esse animal, derramava o sangue para a remissão do pecado. Esse altar representa a cruz. E o que representa a cruz na oração? 2 coisas. Na cruz é onde eu confesso meus pecados. Pastor, eu não tenho. Então já deveria ter subido. Porque quem está aqui é porque ainda tem. Se não tivesse, já estava lá. Então o pecado tem nome, endereço, dia e local. E os que não lembram, ele te perdoa do mesmo jeito. Ali você vai pedir, Senhor, me perdoa por isso, por isso, por isso. Tudo você tiver que pedir. Ali não tem que ficar escondendo nada. Porque você está diante daquele que sabe de tudo. Então ali você vai pedir perdão. Depois que você pede perdão, entra o momento do agradecimento. Pelo quê? Exatamente pelo perdão. Por Jesus ter morrido no seu lugar, ter te dado vida, ter te resgatado. Tu não valia nada, ele te deu valor. Você estava perdido, ele te achou. Ninguém acreditava em você, ele acreditou. Então você começa a agradecer pelo que a cruz fez por você. Dependendo da quantidade de pecado que você tem, do tanto que você tem para agradecer pelos livramentos, você vai gastar aí no mínimo uns 10 minutos. Quando você sai desse altar, logo na frente tem uma pia. Essa pia foi feita de cobre para lavar a mão dos sacerdotes. E quando lavava-se a mão, refletia o rosto. O altar representa a justificação. E a justificação é só Deus que faz. Mas a pia representa a santificação. E a santificação ela é conjunta. É Deus e você e Deus. A justificação é só Deus que pega o homem podre e sujo e o justifica. Mas a santificação é conjunta. É Deus te dando graça e você melhorando. O que é santificação? É melhoria. Uma coisa que você fazia hoje, amanhã você não faz mais. E todo dia você vai melhorando. Então o que você vai pedir a Deus na pia? Para que você amanhã seja um pai melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um pregador melhor, um crente melhor, um esposo melhor. Tudo que tem que melhorar, até porque você não é essa belezura toda. Então todo dia você tem que pedir para melhorar alguma coisa em você. E é ali que você pede. E como eu sei que você não está tão bonzinho assim, tem muita coisa para melhorar, você gastando uns 10 minutos ali já deu 20. Aí você entra no lugar santo. No lugar santo tem 3 coisas: um candeeiro de ouro, a mesa dos pães e o altar do incenso. O candeeiro de ouro representa os dons do Espírito. Então o que você vai pedir no candeeiro? Os dons. Qualquer tipo de dom que você queira, tanto espiritual quanto os naturais. Quer pregar? Diga: Deus me ensina, me dá sabedoria. Porque a Bíblia diz que a unção de Deus te ensina todas as coisas. Ali você vai pedir o dom do conhecimento, da sabedoria, de visão. E no dom de visão envolve os dons de revelação, que envolve visão, profecia, revelação em si. Você vai começar a pedir ali todos os dons que você quer ter, tanto espiritual quanto natural. E dependendo da quantidade, vai mais 10. Já foi 30. Do outro lado está a mesa dos pães. O pão representa a palavra. Representa o quê? Você já experimentou, irmão, parar de orar um pouquinho, abrir a Bíblia? Porque Deus só fala com você de 2 formas: ou por meio da revelação, ou por meio da sua palavra. Sabe por que tem muita coisa na Bíblia que você lê e não entende? Porque você lê sozinho. Mas o que você estiver orando e abrir a Bíblia para ler, você vai entender muito melhor, porque você vai estar lendo com o autor do lado. E quando você lê com o autor do lado, as palavras soltam diante dos seus olhos. Então tire uns capítulos pequenininhos, como o Salmo 119, e leia. E se você ler a palavra ali, dependendo da quantidade que você lê, vai mais uns 10 minutos. Eu te aconselho a ler 3 capítulos. Por quê? Porque em 1 ano você vai ter lido a Bíblia toda. Só que logo à frente está o altar do incenso. O altar do incenso não é como o altar do sacrifício. O altar do incenso
Era onde o sumo sacerdote pegava o incensário e com aquele incensário ele ia entrar para adorar a Deus. No altar do incenso representa a adoração. E eu te pergunto, você já experimentou no meio da sua oração parar tudo para adorar a Deus? Eu vou te dar uma dica. Separe umas louvores aí de adoração. De adoração, irmão. Não é aquele negócio, quem te viu passar na prova, não? Não. Não é esse negócio de revanche, não. Tem um louvor aí, mas que parece mais filme de terror. Esse dia eu vi uma mulher cantando, que quando eu era uva, tu pisou em mim, agora que eu sou vinho, vai ter que me engolir. Falei, o Senhor te repreenda, que o diabo está aqui. Uns negócios esquisitos, sabe? Falando de adoração. Porque me perdoe, irmão, a maioria dos cânticos brasileiros são cânticos para homem. É a valorização do homem. É o homem, é isso e aquilo, ou então é vitória que Deus vai te dar. Por que as pessoas hoje, todo mundo está traduzindo cântico americano para o Brasil? Porque lá eles adoram. E adoração é diferente de cantar para homens. Porque quem adora não canta para homem, canta para Deus. Então eu te aconselho, separa uma playlist aí só de adoração. E põe lá. Experimenta adorar. Tudo muda. Porque quem estava pedindo perdão, quem estava pedindo melhoria, quem estava pedindo dom, quem estava pedindo o conhecimento da palavra lá lendo, agora está adorando. Acaba que você vai esquecer tudo que pediu lá atrás. Porque quando você adora, o seu espírito comunica com o Espírito de Deus. Dá um dó aí para mim. Já experimentou falar, Senhor, eu não tenho mais nada para dizer. Vem aqui. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Ele é digno de louvor, digno de louvor, e tu és santo, santo é o Senhor Deus. Você vai sentir Ele descendo ali, e Ele vai te envolver com a glória dEle, vai te envolver com a presença dEle. Você não vai ver mais o tempo passar, porque a glória dEle te envolverá. Ele está dizendo, não tenha pressa de sair da minha presença, porque eu vou descer e me manifestar ali para você. E eu profetizo nessa noite que algo novo entre você e Ele agora começará a acontecer. Santo, Santo é o Senhor. Eita, eu estou sentindo a presença dEle aqui. Ele está te chamando para entrar no quarto para orar, porque Ele quer se revelar para você, diz o Senhor. Ereminarabacori mandelebracei. Seja bem-vindo. Eu encerro, escute isso. Muita gente sai da igreja
Porque não entendeu qual é o propósito de Jesus. Deus não te salvou para você se dar bem com todo mundo. Isso faz parte do processo. Deus não te chamou para ser bajulado por ninguém. Sabe por que Deus te chamou? Para restaurar o que foi quebrado no Éden. O que? Relacionamento. Sabe por que as pessoas saem da igreja? Porque elas nunca vieram para a igreja procurar um relacionamento com Jesus. Não me deram oportunidade, vou para outra. Ninguém olha para mim e vou sair dali. Você entendeu tudo errado. Eu não sou crente porque prego. Eu sou crente porque eu tenho contato com o dono da igreja. Você quer ver uma coisa? Tinha pecado no Éden, irmão? Não. Tinha doença no Éden? Não. Deus olha para Adão e diz assim: Adão, come de qualquer fruto que você quiser. Não toca nesse aqui. Vai andar de cavalo, vai pôr nome nos animais, vai lá brincar com a águia, faz o que você quiser, monta no leão, puxa na barba dele, tudo que você quiser fazer, faz. Só tem um porém. Qual? Todo dia. Eu disse? Na viração do dia. Se fosse hoje, era às 18 horas. Naquele tempo não tinha hora definida, mas na viração, quando estiver escurecendo, você vem aqui, porque eu quero me encontrar com você. O que Deus está dizendo para ele? Vai viver a sua vida, vai fazer o que você quiser, só não se esqueça do nosso momento. Sabe qual é o seu problema? É que você está vivendo a vida, e além de viver a vida, ainda está comendo o tempo que você deveria gastar com Deus. Só para você ter ideia, quem aqui trabalha? Ok, vou mudar a pergunta. Quem trabalha a semana toda? Quantos dias você trabalha na semana? Alguns trabalham 5, outros trabalham 6, certo? Quantos dias você vem na igreja? Só que você não falta o trabalho para não ser mandado embora, mas o culto você escolhe qual você quer vir. Eu tenho um problema muito sério, mano. Eu não prego para voltar, eu prego para não ser convidado mais. Então escute o que eu vou lhe dizer. Larga de ser ingrato, injusto. Pare de roubar o seu tempo com Deus. Eu estou imitando Jesus, pastor. Jesus usava coisas do dia a dia para pregar. Você quer ver outra coisa? Quem aqui já chegou atrasado no trabalho? Alguém já chegou? Não é por querer. Às vezes você perdeu a hora. Esse dia eu tinha um dentista marcado. Eu perdi a hora, que eu botei o celular para despertar, só que eu botei só dia de semana, e era num sábado. E eu perdi o dentista. E quantas vezes você chega atrasado porque perdeu a hora? Às vezes deu um engarrafamento. Esse dia eu estava vendo um jornal, a moça no Rio de Janeiro falando assim: alguém tem que explicar para minha patroa que o metrô não está travado. Porque senão ela vai dizer que eu cheguei atrasado, mas eu dependo do metrô para chegar lá. E quando você chega atrasado, qual é a primeira coisa que você faz? Procura o seu chefe e vai dar uma. E você ainda pede desculpa por ter chegado, mesmo a culpa não sendo. Quantas vezes você chega atrasado na igreja e nunca pediu perdão para Deus? Marcelino falou comigo aqui quando eu cheguei, falou: rapaz, quem me dera se todo pregador chegasse cedo. Irmão, chegar cedo não é honra, chegar cedo é compromisso. Eu estava no estado do Pará esse final de semana agora. O rapaz que me levou para pregar, que era o líder dos adolescentes, ele falou: pastor, 8 horas eu mando te buscar, tá bom? Eu falei: você está louco, irmão? 8 horas para um culto que começa às 7? Ele falou: mais tarde. Eu falei: mais cedo. Eu falei: eu não vou para o culto para pregar, eu vou para cultuar. Pregar é consequência. Porque quando o cabra chega só para exercer o papel, virou emprego e não ministério. Então, irmão, não é privilégio, o fulano chega cedo, é obrigação dele. Tem que elogiar porque chegou cedo, não. Tem que chegar cedo. Você não chega cedo no trabalho? Não chega cedo na consulta? Quando eu morava no Rio de Janeiro, tinha uma pediatra do meu filho. Se você chegasse 10 minutos atrasado, era um mês para marcar depois com ela. Porque ela dizia: eu não vou atrasar a consulta de ninguém, porque você chegou atrasado. Chegou atrasado, o problema é seu.
Agora, você já imaginou se Jesus foi atrasar o teu milagre o tanto que você atrasa para o culto? Cada milagre que você precisa, ele fala, não, vou somar os cultos que você chegou atrasado. E cada culto que você chegou atrasado é menos um ano para acontecer. Tem glória aí, engasgou. Sabe qual é o problema, pastor? É que os crentes querem vitória, mas não oram. Uma pergunta básica, hoje eu só estou perguntando, quem responde é vocês. Quem aqui tem promessa? Amém. Se você não ora para ela se cumprir, é porque você não crê no Deus que falou. Mas eu vou explicar, o pastor Charles. Eu vou explicar. Você sabe por que alguns crentes não gostam de orar? Sabe o que eles dizem? Pastor, eu não estava orando. Estava dando tudo certo. Tudo certo, pastor. Mas foi eu começar, eu pensei assim, vou fazer um propósito. Mas parece que Satanás liberou os demônios todinho do inferno só para lá para casa. É assim ou não é? Você não estava orando, a empresa estava indo bem, o trabalho estava indo bem, a família estava indo bem, as coisas estavam indo bem. Você começou a orar, começa a amarrar tudo. Eu vou te explicar por quê. Tiago diz o seguinte na sua epístola: sujeitai-vos, pois, e resistir ao diabo, e ele... Como é que eu me sujeito a Deus? Orando, lendo Bíblia e jejuando. Então, quando eu me sujeito a Deus, o diabo se levanta. Por quê? Porque o diabo não se incomoda com quem não está se incomodando ele, irmão. Se o diabo não está te incomodando, é porque você está do lado dele. O diabo olha para você e diz, é nós. Mas quando você está orando, ele diz, está fora. Vamos para cima dele. Isso que é verdade. O diabo não se... Irmão, para ir para o céu tem que servir a Deus. Para ir para o inferno não precisa servir o diabo. É só deixar de servir a Deus, você já está indo para lá. Então escute, quando você começa a orar, o diabo se levanta. Para quê? Para dizer para você, não ora. Está vendo? Não faz isso. Não busca a Deus. Não vai. Não vale a pena. Mas é o que o Tiago está dizendo? Quando eu continuo ali, buscando, jejuando, orando, o diabo se levanta. Mas quando eu continuo, ele não aguenta e vai embora. Eu não te pedi isso nenhuma vez, mas vou te pedir agora. Olha para esse irmão aí e diga para ele assim: quando você começa a orar, o diabo se levanta. Mas quando você continua orando, o diabo vai embora. Aí alguém vai dizer, pastor, mas eu também não oro. Sabe por quê? É que Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, não precisa orar. Eu vou te dar só um versículo para você entender. Lucas capítulo 10, olha o que diz o texto. Eu já vou caminhar para encerrar, porque eu não quero tomar o seu. Eu tinha muita coisa para falar, mas fica para outro dia. Eu vou falar só mais duas e eu encerro. Escute isso aqui. Olha o que diz Lucas capítulo 10. Jesus disse, grande é a ser e poucos são os trabalhar. Aí olha o que ele diz depois. Isso aqui é louco, pastor. Ele diz assim, rogai ao Senhor da seara, para que mande obreiros para a sua. Ué, irmão, para que eu vou pedir para o dono se ele já sabe que está faltando? É sem lógica. Olha o que ele está dizendo. É pouco, está faltando, mas vocês vão no dono e pede a ele para mandar obreiro para a sua seara. Se ele sabe que está faltando, o que eu tenho que pedir? Sabe o que Deus está dizendo? Eu sei o que você precisa, mas eu só dou se você pedir. Na loucura de Deus, Ele tem prazer em ouvir você pedindo. Não sei explicar como, mas Ele gosta de ouvir essa voz de taquara sua orando. E para finalizar, que eu disse que é a última, e a gente ora. Eu estou assim agora, termino cedo, eu estou batista agora, olha para mim. Escute o seguinte. Jesus tinha pecado? Alguém aí tinha pecado? Doença? Problema? Dificuldade? Mas a Bíblia diz que quando ele começou o ministério, ele foi 40 dias para o deserto jejuar e automaticamente orar. Se você ler os 4 evangelhos, você vai descobrir na Bíblia assim, e depois disso foi para o monte orar, e depois disso saiu de madrugada para orar, e quando foi escolher os discípulos, passou a noite toda
orando. O texto que eu li aqui, que eu estou agarrado nele já tem quase uma hora, diz que Jesus, depois que ele conversa com os discípulos, ele ministra a ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras, vai para o Getsemane, e ele vai fazer o quê? E é a última vez que ele vai fazer alguma coisa antes de ser pego para ser crucificado, para ser morto. Ele começa o ministério orando, passa orando e termina. Se Jesus, que não tinha pecado, não tinha doença, não tinha problema, passou a vida inteira orando, quem é você para não orar? Eu vou confessar um pecado aqui que eu já confessei no Brasil inteiro onde eu passo. Já está confessado, já tem anos. Mas consegui. Ano de 2011, 2012. Acho que eu já até pregava aqui nas vigílias UFC que tinha aqui. Irmãos, no mês de setembro de 2000, entre 2011 e 2013, eu não sei exatamente qual foi o ano, mas um desses 3 anos, a minha agenda ficou tão correria, que no mês de setembro daquele ano, eu preguei 40 vezes em 30 dias. Eu preguei todos os dias, e alguns dias eu pregava em vigília, mini vigília e vigília, e era uma coisa muito louca. Eu morava em Cachoeira da Mirim, era solteiro. E um dia de madrugada o Espírito Santo me acordou. E eu chorava. E chorei. Depois eu queria descobrir por que eu estava chorando, porque eu também não sabia. E o Espírito Santo falou comigo assim: você está errado. E eu sou muito sincero, eu virei para ele e falei: mas o senhor visitou, foi a casa errada. Por quê, pastor? Porque eu falei: Senhor, se eu quisesse pecar, não dava tempo. Porque quando eu não estou viajando, eu estou lendo. Quando eu não estou lendo, eu estou pregando. Quando eu não estou pregando, eu estou dormindo. Quando eu não estou dormindo, estou viajando. Irmãos, eu estava tão cansado que teve um dia que eu me deitei à tarde para dormir. Eu dormi uma noite, um dia e outra noite. Acordei no outro dia achando que era o dia anterior. Gente foi na minha casa, bateu na minha porta, gritou meu nome, pensaram que eu tinha morrido. Eu disse: gente, eu só dormi a tardezinha. Mas eu dormi uma tarde, uma noite, um dia e outra noite. Por quê? Porque no outro dia eu acordei 6 horas, estava escuro, eu dormi de novo. Falei: gente, não escureceu ainda, não clareou ainda, vou dormir. Mas eu já tinha dormido 24 horas, de tão cansado. E o Espírito Santo falou: você está errado. Eu falei: mas eu estou todo dia falando do Senhor em algum lugar. Ele falou: esse é o problema. Tem 30 dias que você fala de mim, mas tem 30 dias que você não fala comigo. Eu falei: errado o senhor não está. Porque de fato, todo dia eu falo do Senhor em algum lugar. Mas eu não estou tendo tempo para falar contigo. Porque eu preciso estudar, preciso dormir e preciso viajar. Sabe o que Deus disse para mim? Pregar todo dia não é importante. Estar na igreja todo dia não é tão importante quanto orar todo dia. Eu não oro porque quero, irmão. Eu oro porque preciso. E de tanto precisar, acabei gostando. Agora eu vou te dizer uma coisa: se você ora hoje, amanhã você não ora, depois de amanhã vai tornar tudo difícil de novo. Você pode perceber que se você manter um hábito de orar todos os dias, você já entra, já é aquele ambiente mais leve, já é o corriqueiro. Mas se você ora hoje e só vai orar semana que vem, toda vez que você dobra o joelho para orar, é um peso, é uma batalha, é uma dificuldade, é aquela meia hora de guerra contra a carne. Por quê? Porque a sua carne não tem um hábito de orar. Pastor, eu não consigo orar 1 hora. Começa orando 20. Porque para quem não estava orando nada, pelo menos já começou. Porque não tem como viver uma vida cristã sem oração. Deus não tem um WhatsApp. Deus não tem e-mail. Deus não tem Orkut e MSN, que já saiu de linha. Ele não tinha também. Deus não tem Facebook, está quase saindo de linha. O caminho para falar com Deus é o mesmo: a oração. Pastor, eu não consigo ficar de joelho, ore deitado. Não consigo orar deitado, ore em pé. Não consigo orar em pé, ore sentado. O que importa não é a posição do corpo, é a posição do coração. Porque se a posição do corpo importasse, um aleijado não podia orar.
Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Ele tem saudade de escutar você. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmão, para você sair daqui consciente. Tem muita coisa na sua vida que já deveria ter acontecido. E não acontece. Porque você não ora. Porque você não fala com Deus. Porque você não busca a Deus. Hoje no Brasil, mediante a política, não vou falar de política, vou falar do cenário político, todo mundo fala em avivamento. Avivamento, avivamento, avivamento. Porque esse povo acha que avivamento não é ajuntamento, irmão. O ajuntamento causa movimento. Avivamento começa com oração. Todos os grandes avivamentos da história começaram com homens que oravam no mínimo 3 horas por dia. Pode pesquisar. No mínimo. A maior igreja do mundo, que é da Coreia, quando o saudoso pastor Po Yang-shu começou o crescimento dela, 5 horas de joelho por dia. Mas a igreja brasileira é uma igreja preguiçosa. Uma igreja prova que ela está forte, não é quando o congresso enche, não é quando o culto de avivamento enche, é quando o culto disso enche, é quando o culto de oração enche. Eu estou pastoreando uma igreja pequena. Carlinhos está ali, que é meu amigo há mais de 15 anos, 13 anos. Me conheceu solteiro. Foi o primeiro a me trazer para pregar na Serra quando eu morava em Cachoeiro. Ele e a esposa dele. Aí esse dia eu estava lá na igreja, pastor. Jesus falou comigo assim: põe esse povo para orar. Aí eu pensei, meia hora antes do culto, aleluia. Aí eu falei, não. Porque se colocar meia hora antes do culto, vai ter aquele que dizer, não, pastor, eu cheguei às 7h15, que eu estava trabalhando. Aí o que eu fiz? Coloquei um dia para orar, 8 horas da noite, para ninguém ter desculpa que estava trabalhando. É meia hora, de 8 a 8h30. Primeiro dia, a igreja toda lá. No segundo dia, eu tinha um aniversário de um parente. Eu joguei a oração para o dia do culto. Segundo dia. 7 horas, irmão, às 7h30. Tem gente que chegou às 7h10, 7h15, 7h20. Eu falei, vocês não gostam de orar, mas querem vitória. Aí tem gente, não, porque o pastor não é homem de Deus, que se ele fosse homem de Deus, tinha acontecido na sua vida. Quem tem que ser homem de Deus não é só o pastor, não. Você também tem que ser um homem ou mulher de Deus. Ou você acha que o céu rasgou só para o pastor? O céu rasgou para todo mundo. Você não fala com Deus que você não quer. Ah, pastor, mas eu não sei orar, mas sabe falar mal da vida dos outros. Sabe fazer fofoca. Sabe conversar fiado. Fica 3 horas no telefone com um assunto que não te leva a lugar nenhum. Tem alguém? Aí só orar que você não sabe. Não, você não é que você não sabe, que você não quer. E eu vou lhe dizer uma coisa sobre Deus. Nós que usamos o microfone, vocês também que vêm aqui cantar, pregar, todo mundo um dia já fez essa pergunta. Quem está sentindo a presença de Deus, diga amém. É assim ou não é? Porque nós temos a ideia que Deus só está quando a gente sente. Você sabia que às vezes, pastor Charles, pastor Wesley, a gente vai orar, a gente vai orar. Você dá o jeito para orar? Você não sente nada. Você está ali falando, nada. Só que tem dia também que você dobra o joelho para orar, você já chega derramado. É assim ou não é? Você se joga, chora, deita no chão, limpa daqui, limpa dali, chora e chora, parece uma fonte. Mas tem dia que você não sente nada. Por quê? Para que você entenda que no dia que você está sentindo alguma coisa, Deus está ali. Mas no dia que você não está sentindo nada, Ele está ali do mesmo jeito. Porque Jesus disse, eis que estarei convosco todos os... Ele não disse que vai estar no dia que você sentir. Ele disse que vai estar todo dia. Pastor, o que eu faço? Quando você sentir, ora. Quando não sentir, ora do mesmo jeito. Porque eu vou te contar um segredinho sobre Deus. E a gente fica de pé para encerrar. Escute isso aqui. Tem dia que Deus se faz de difícil.
Tem aquela menina que o cara tá dando um chaveco nela, ela tá doida para namorar com ele. Mas aí, vou te fazer de difícil. Me dá uma chance? Dou não. Vamos orar. Vou orar o quê? Vai orar com o cão. Não é assim? Mas no fundo ela está querendo. Mas ela quer uma prova de que de fato ele quer. E se quer tem que insistir. Deus é assim. Tem dia que você vai orar e Deus está dizendo, deixa aí. E você está ali e Deus está dizendo, deixa. Se me quer tem que provar. E você vai ficando, vai ficando, vai ficando. Aí hoje ele não te deu muita bola. Aí amanhã você volta e começa a dizer, de fato. Porque ontem eu não disse nada para ele. Nem lá praticamente eu fui com aquela presença. Mas eu estava observando e ele disse que me queria e hoje ele voltou. Então de tanto você insistir, você vai provar para ele que o quer. E de tanto você o querer, ele vai se manifestar para você. Só mais uma coisinha para não ficar nada para depois. E eu finalizo de fato aqui. A unção de Deus é barulhenta. Mas a glória de Deus é silenciosa. A unção te faz cair, te faz pular, te faz gritar, te faz correr, te faz jogar. A unção, a presença não. Toda vez que a presença vem, é só uma reação. Todo mundo se prostrou. Isaías se prostrou. Ezequiel se prostrou. João caiu quase como morto. Porque a presença de Deus ela é silenciosa. Elias está na caverna, passa um terremoto, ele disse não. Passa um fogo, ele disse não. Passa um vento, ele disse não. Mas quando vem a brisa, ele diz, fala porque teu servo ouve. Porque no meio do barulho, você não vai ouvir Deus. Mas no meio do silêncio, você vai ouvir a voz de Deus. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente acostumou muito a passar tempo com Deus no meio do barulho, mas não consegue passar tempo com Ele sozinho. Por exemplo, sabe por que foi criado vigília? Para as pessoas orarem na madrugada. Porque muitos não tinham como orar durante o dia, se reuniam nas casas para orar. Sabe o que virou nossas vigílias hoje? Um culto estendido na madrugada, que nem dobrar o joelho para orar ninguém dobra. Aí você pode vir para a igreja dançar, pular, sapatear e não ter um pingo de intimidade com Deus. Porque uma coisa é fato, quem ora não fica enganado. Quem ora não é pego de surpresa. Quem ora não entra em negociação errada. Quem ora tem direção de Deus na vida. Fica de pé. Quero ser como criança. Feche os seus olhos. Te amar pelo que és. Voltar à inocência. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, todo-me independente, e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço.
braços de amor. Abraça-me. Abraça-me. Braços de amor. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Eu quero ser como criança. Faça essa oração para Ele nessa noite. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Diga mais às vezes, e mais às vezes sou levado pela vontade de crescer. Oh, eu torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Oh, não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Shiramandarabasore minamanaramakandilivio Eramanasere mandelebra conde remanaseo. Ah, como eu tenho saudade de quando você tinha tempo pra mim. Você deixava suas coisas pra depois, porque você me queria bem perto de Ti. Só que agora o tempo passou, seu amor por mim se esfriou. Mas eu te trouxe aqui pra te dizer: meu filho, eu vou começar tudo de novo. Eu profetizo que Ele vai te acender e você vai voltar a orar. Ele vai tirar o teu sono e vai te incomodar, e você não vai dormir enquanto com Ele não falar. Eu profetizo: avivamento começou agora aí bem dentro de você. Enquanto você vai restaurando o teu altar, Ele está trazendo aqui renovo para você. Abraça-me. Há uma presença aqui nessa noite. Deixa Ele te tocar nesse lugar. Deixa Ele te acender nesse lugar. Eu profetizo que a cinza do altar nessa noite Ele removerá. Seja cheio. Feche os seus olhos, Pai. Eu quero apresentar a vida de cada um que aqui está. O meu pedido é só um: que o Senhor restaure o altar da adoração e da comunhão. Elébria, choremiki andolomos, andarabachandarai.
que ele e ela não consiga dormir antes de falar contigo, que perca o sono na madrugada para falar contigo. Eu declaro que um tempo novo, um relacionamento novo começa hoje para essa vida. Restaura a sorte dos teus filhos, restaura esse altar para a glória do teu nome. Quem crê e recebe, diga amém. E aplauda Jesus, porque não é pecado. Muito obrigado.